Então, olá pessoal, meu nome é Ronaldo Pereira, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Muito legal a Vanessa ter nos convidado aqui, tá aqui junto, esse bate-papo com vocês. É muito interessante o que nós vamos falar. Eu sou hoje um consultor, mentor empresarial, trabalho muito realmente com relacionamento de pessoas dentro das empresas. E nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande dessa convivência junto de pessoas, principalmente em confinamento, né? Nós passamos por dificuldades, porque a inteligência emocional fala mais alto nessa hora. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vamos conversar com vocês aqui nessa live, justamente porque é muito importante isso. Hoje, por exemplo, eu também estou confinado, eu tenho 4 filhos, meu esposo, nós estamos em família aqui dentro, nós somos 6 pessoas convivendo junto, então eu entendo a dificuldade que está sendo essa convivência e eu quero passar um pouco da experiência, do que nós fizemos para que a gente realmente possa conviver juntos aqui com harmonia, com tranquilidade, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, e eu quero passar um pouco dessa experiência para vocês. Um grande abraço, vamos lá, Obrigada. Vamos continuar nessa live. É isso aí. Olá, gente. Meu nome é Fernando Neres, eu sou consultor de empresa, ajudo muitas pessoas a vencer a ansiedade, ter uma melhor inteligência emocional. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu sou honrado de ter vocês aqui nos ouvindo. E nós vamos bater um papo gostoso aqui, mostrando para você algumas técnicas, algumas atitudes, alguns comportamentos que você pode realmente ter nessa quarentena. Não está fácil realmente para ninguém. Mas o interessante é que é só um momento que a gente está passando e essa certeza eu tenho. Isso tudo vai passar e a gente ainda vai rir e vai se divertir com tudo isso. Bom dia, pessoal. Eu sou Robson Silva. Eu sou treinador e consultor de empresas também. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. E viver em relacionamento não é fácil mesmo. Vocês vão ver aí que a gente vai comentar sobre vários assuntos. A gente vai dar bastante dicas também. E para você que assiste Big Brother, vai ver o que é um Big Brother dentro de casa. Vai ver como que é difícil viver em comunidade. E por que a parte comportamental é um dos assuntos mais discutidos no mundo hoje. E vamos lá para as dicas e vamos começar logo. Isso aí, gente. Vamos começar. Eu acho que o primeiro desafio aí do confinamento, né, dessa proximidade com muitos dias, é o respeito à individualidade. A nossa individualidade é uma coisa que a gente leva muito a sério e gosta muito, tem muito valor. Né? O seu momento que você está lá fazendo as suas atividades, fazendo uma leitura, fazendo um trabalho. E nesse confinamento, meio que se perdeu um pouco a essa individualidade. Todo mundo junto o tempo todo, né? Quando na nossa rotina anterior, as famílias tinham horários diferentes, né? Então, tinha como você, em algum momento do dia, você, mesmo dentro de casa, ter aquele seu cantinho sossegado. Hoje não tem. A falta de exercer essa sua individualidade tem causado um certo estresse nas pessoas, né? Em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Quem que vai começar? Pode aí, ver quem pode começar. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vanessa, essa individualidade, cada um tem o seu perfil de comportamento, né? Se nós pararmos para analisar, nós estudamos muito o comportamento do ser humano e todos nós temos perfis diferentes. Então, nós estudamos muito os comportamentos de cada um. Um é mais dominante, o outro é mais tranquilo, mais calmo, o outro gosta de falar mais, o outro é mais sisudo, gosta das coisas muito certinhas. Aí que entra em conflito, porque todos nós temos perfis diferentes em várias situações. Então, quando se junta, imagine vários perfis juntos. Imagine, por exemplo, 2 dominantes, 2 pessoas que gostam de dominar juntos. Então, um gosta de comandar e o outro não aceita o comando. E os 2 gostam de dominar. Então, aí entra muito em conflito. Então, esse é o grande problema. Quando entra nesse conflito, porque existem pessoas com perfis parecidos convivendo junto. E aí as pessoas não sabem lidar muito com esses perfis, mesmo porque não conhecem de perfil comportamental. E quando nós começamos a estudar os perfis comportamentais, a gente entende muita coisa. A gente compreende que cada um é de uma maneira e cada um reage a certas situações de várias maneiras. Por exemplo, então assim, um gosta mais
de ficar quieto na dele. O outro gosta mais de falar. Então, imagine, quem gosta de ficar quieto, o outro ficar falando com o outro se irrita. Porque geralmente é assim que funciona. E o outro gosta mais de agir e quer que todo mundo haja. Mas nem todo mundo tem essa proatividade. Então, aí começa o conflito. Porque um quer impor o que o outro é. Eu tenho que tratar os outros não como eu gostaria de ser tratado, mas como ele deveria ser tratado. Essa é a diferença. Você falou aí, Ronaldo, de pessoas que gostam mais de falar. E aí vem o desafio, mulher. A mulher tem em casa o tempo todo. Mulher gosta de falar um pouquinho mais, né? E aí, como é que fica essa relação aí, né? Do marido, tendo que ouvir o dia inteiro, né? A ansiedade, a insegurança, aquilo que a mulher ela não pode sair, ela não pode estar com outras pessoas. Então, ela vai falar em casa mesmo, com a família, com o marido, né? Então, é um desafio grande aí para os maridos entenderem também essa postura. O que você acha, Fernando? Não, exatamente. É o que o Ronaldo falou. Agora é o momento que eu chamo do respeito, né? É o respeito da individualidade um do outro. Só que o que acontece? Hoje, com o mundo corrido que nós sempre vivemos essa geração fast food, onde às vezes ninguém se encontra dentro de casa, um sai, outro entra, trabalha fim de semana, aquela correria toda. Vanessa, as pessoas, os próprios casais e os filhos não tiveram tempo para se conhecer. Existem vários casais hoje que estão juntos 5, 6, 8, 10 anos e não se conhecem, que simplesmente não convivem um perto do outro. Mal falam, mal dão um bom dia, mal dão uma boa tarde, mal dão uma boa noite um para o outro. Então, esse convívio agora que eles têm que estar juntos, está havendo conflito, por quê? Porque eles não se conhecem. Então, essa questão dessa mulher que você acabou de citar, que gosta de falar, já aquele homem, talvez, que gosta de ficar um pouco mais quieto, eles não sabem que eles são assim, porque muitas vezes não conviveram. E quantas vezes, talvez, esse homem chegou em casa e essa mulher queria desabafar, queria falar e ele não ouvia. E ele falava, estou cansado, vou dormir. Só que agora eles estão juntos. Então, agora é o momento que eles vão ter que respeitar um ao outro. Um vai ter que ouvir mais o outro. Nunca foi tão necessário nesse momento, gente, você dialogar. Você vai ter que dialogar com o seu cônjuge. Você vai ter que dialogar com as suas crianças. Você vai ter que dialogar com os seus parentes que estão mais próximos. Não tem como. Então, o momento agora é do conhecimento. Talvez você não conheceu o seu esposo nesse tempo todo que vocês estão juntos. Talvez você não conheceu sua esposa nesse período todo que vocês estão juntos. Então, nada mais agora do que fazer isso. É o que eu chamo de resgate de valores. É você resgatar os valores familiares. É a questão do diálogo, a questão do respeito, a questão de você entender até onde você pode ir com o outro, a você conseguir entender o que ela gosta, o que ele gosta. O grande momento é esse. Nada melhor do que fazer isso, até para que você possa realmente preservar a sua família. Então, Robson, diálogo e respeito, duas palavras essenciais que a gente vai precisar usar diariamente, né? Então, só complementando aí o raciocínio que a gente está trazendo para cá, o diálogo é fundamental, né? E por que acontece tanto conflito, igual o Ronaldo falou? Porque a maioria de nós, a gente gosta de ser amado da maneira que a gente ama. Então, é aquilo que o Ronaldo falou. Se eu sou um cara mandão, se eu acho que eu só faço as coisas rápidas, eu acho que todo mundo tem que fazer as coisas rápido. Se eu falo demais, eu vou achar que as pessoas têm que conversar o tempo inteiro. Então, assim, diálogo é fundamental, né? Isso que o Ronaldo falou aí. E se conhecer e conhecer o outro. Aproveita esse momento para ficar junto do seu parceiro. Programa as coisas juntos. Igual, eu já fico longe da minha esposa. Minha esposa, ela trabalha embarcada. Então, quando ela volta, a gente acaba não tendo tanto conflito, porque a gente só vive as coisas boas ali, né? Porque a gente ficou longe o tempo inteiro, então a gente deixa de conversar algumas coisas. Mas agora a gente está confinado, a gente está o tempo inteiro. Então, o que foi necessário a gente fazer? A gente teve que programar. A gente pegou um quadro, olha que bacana, a gente pegou um quadro, mas quem não tiver um quadro, pode pegar um pedaço de papel também. E a gente começou a programar a semana. O que a gente tem que fazer durante a semana? E aí, daqui a pouco, a gente colocou nos dias. O que a gente vai fazer
todos os dias. A gente definiu o cardápio, o que a gente ia querer comer. A gente definiu o que a gente ia assistir na televisão, o momento de estudo, que é o momento que ela para aproveitar também, eu também. E eu tô de home office também, então, assim, o momento que vai estar de home office, o momento que a gente vai cuidar da casa. Então, a gente combinou isso tudo. A gente teve um diálogo, por isso que é importante, né? Tudo aí que o Ronaldo e o Fernando falou. O diálogo para a gente combinar essas coisas e depois a gente definir o melhor horário para as coisas. Então, assim, ó, a gente vai trabalhar dessa hora até tal hora, por qual motivo? Olha, tal hora não dá porque tem barulho, então vamos fazer essas coisas aqui. Então, a gente combinou. A gente montou a nossa rotina e a gente está seguindo isso. E está seguindo muito bem. É lógico que é uma oportunidade também para a gente conhecer o parceiro, para a gente sair da nossa posição e começar a enxergar o que o outro tem de bom. E é uma oportunidade também para crescer o relacionamento. Eu sempre olho qualquer tipo de crise como uma verdadeira oportunidade. Exatamente. Deixa eu falar o que nós fizemos aqui em casa, porque nós estamos convivendo em 6, né? Não é tão fácil assim. Cada um tem uma personalidade diferente da outra. Então, nós nos reunimos no quarto, sentamos em família, conversamos, e cada um expôs, como nós falamos agora que nós precisamos nos conhecer, cada um expôs seus sentimentos, o que mais afligia na vida deles. E cada um foi falando o que realmente cada um tinha, que estava afligindo ele na vida, e cada um foi expondo. O legal é o seguinte, depois que cada um expôs, nós começamos a entender o que realmente cada um está vivendo na sua vida atual, e depois nós perguntamos o que cada um expôs, qual o comportamento que mais atrapalha um do outro no outro. Tipo assim, fulano, o que você gostaria que o outro mudasse? O que você gostaria que o outro fizesse que não está legal? E um foi expondo. Foi tão legal que foi uma choradeira, porque depois todo mundo se abraçou, né? É uma oportunidade de um a compreender o outro, um aprender sobre o outro. E ali, depois desse dia, a convivência ficou muito melhor, porque nós entendemos o que afligia um outro, nós chegamos num acordo, foi o que o Robson falou, né? Chegamos num acordo, identificamos o que nós estávamos errando, convivendo em família, e o que nós poderíamos mudar. Então, acho que o diálogo nessa hora, realmente, depois dali tudo mudou, né? Porque o estresse que essa crise está gerando é muito grande. Nós precisamos realmente ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Então, nessa hora, nós fizemos praticamente uma terapia em grupo. Sentamos num grupo de família e reunimos e expomos tudo que nós gostaríamos de expor naquele momento sobre o outro. E aí foi realmente um momento de amor, de harmonia, de entender o outro e compreender os sentimentos, o pensamento, o comportamento do outro. E aí cada um hoje se ajuda muito mais. Foi muito legal. Eu acho que as pessoas devem fazer isso. Aí entra o diálogo que o Fernando falou, eu acho que é tão importante. E olha que coisa bacana, né? Um momento de conversa e de conhecimento dos membros da família. Né? Por que a gente nunca fez isso anteriormente? Né? Como essa troca de sentimentos amadurece o nosso relacionamento e tira um pouco desse estresse. Porque se eu conheço aquilo que incomoda o outro, eu posso evitar, eu posso fazer a minha parte evitando aquele comportamento, né? E às vezes também a gente pode pensar assim, a gente não vai potencializar aquele sentimento que às vezes a gente tem de impaciência com o nosso familiar ou de cobrança. Eu acho que a gente precisa nesse momento amenizar um pouco esses sentimentos para que não gere maior conflito e maior estresse. Uma outra coisa que eu percebo, gente, também, é que gera um pouco de estresse e ansiedade, é essa chuva de informações que a gente está absorvendo em relação a todo esse assunto. Então, um chega, né, o marido, a mulher, os filhos que ficam o tempo todo na internet, trazendo aquela chuva de informações aonde gera medo, um pouco de pânico, incerteza e aí tristeza. Como é que a gente pode filtrar? É claro que a gente não vai deixar de se informar, né? A gente não é nenhum alienado para deixar de se informar. Mas aonde que fica aí a informação e esse exagero, essa histeria exagerada em relação às informações?
Na verdade, Vanessa, o que acontece é assim, a galera está acostumada aí a ficar muito ligada em televisão o tempo todo, 100% lá nos jornais, né? E existem alguns canais que realmente parece que ele coloca realmente como se todo mundo estivesse morrendo mesmo, né? Como se o mundo estivesse realmente acabando e não tem mensagem de esperança nenhuma. Hoje, quando a gente liga a televisão, quando a gente liga os telejornais, ou você entra na internet e tudo, você vê muita histeria, você só vê coisas ruins. E as pessoas ainda não filtram nada, né? Aqui está o recado para vocês. Tem que filtrar, você tem que se entender de onde está vindo essa informação, porque várias pessoas agora se tornaram médicas. É incrível como a população agora, vários se tornaram médicos, vários se tornaram enfermeiros, vários dão dicas disso, dica daquilo. E aí o cara pega uma informação lá que ele ouviu um áudio que o cara imitou lá o ministro e ele manda isso para um grupo, o grupo já replica isso para outro e ninguém se questiona. As pessoas têm que se questionar mais. Eu vejo a população hoje muito alienada, a galera hoje está muito alienada. O que é essa alienação? Alienação é acreditar em tudo aquilo que você ouve, sem se questionar. As pessoas não questionam o que é verdade, o que é mentira, o que realmente estão dizendo, o que realmente é fato, o que realmente faz sentido para a minha vida. É razoável. Né? As pessoas não se questionam. Eu penso muito isso. A gente tem que se questionar mais. Independente dessa crise que está acontecendo, eu já estava vendo um povo alienado muito antes, de não se questionar. Eu acho que as pessoas têm que se questionar mais. Essa eu acho que é a dica que eu tenho para dar aqui. Se questionem mais. Se questione sobre tudo que você vê, sobre tudo que você ouve e sobre tudo que você lê. Aí você vai conseguir tirar algo proveitoso disso tudo. E ter o cuidado também, né, gente, de não passar para as crianças algumas informações da forma que elas não possam entender. Eu tenho percebido, conversado com algumas pessoas que têm crianças, e as crianças têm desenvolvido uma insegurança muito grande, porque escutam muitas informações dos adultos e de forma que elas não entendem e tem criado um certo pânico nas crianças. Então, a gente tem cuidado em família, até de conversar sobre o assunto, né? O momento e perto das crianças entender de que forma você vai passar essa situação da pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, na linguagem infantil. Fala aí, Robson. Então, você falou uma coisa muito importante, prestar atenção nas crianças. E só complementando o que o Fernando falou ali, né? Eu já ouvi de tanta coisa nessa crise aí, gente. Eu ouvi falar que isso aí é conspiração do mundo. Eu ouvi falar que é a China que colocou isso aí de propósito. Entre outras coisas mais aí que não vale a pena comentar. Mas, assim, o que eu acredito muito que deva ser feito e que a maioria também não faz? A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente pode fazer no meio dessa crise. Porque eu posso ter um monte de história, mas eu tenho ação sobre o que de verdade? O que a gente tem ação? Eu não tenho ação da cura, pelo menos eu não. Eu não vou lá desenvolver a cura. Então, se a maior parte do mundo está buscando ficar em casa, né, os órgãos mundiais estão dando as orientações de segurança, minha opinião, é isso que eu vou seguir. Né? Cada um vai seguir a sua. Tem várias verdades aí, mas é isso que o Fernando comentou aí, de a pessoa não se alienar, não ficar vendo tudo que sai de notícia. E aí, a maioria das pessoas, quando ouve isso daí de notícia, o que acontece? Ele fica desesperado. Aumenta o quê? Ansiedade. E a ansiedade, às vezes, ele só fica vendo no futuro e acaba não atuando naquela oportunidade que está do lado dele. Que às vezes é aprender mais, porque aproveitar que está em casa, tem a possibilidade de ter tempo para ler mais. Porque quando às vezes você pergunta assim, você já leu esse livro aqui? Não tive tempo ainda. Você já aprendeu sobre isso? Não tive tempo ainda. Então, o que está na mão dessa pessoa de fazer que ela pode sair dessa crise melhor, independente do que está acontecendo no mundo, né? Ela vai fazer aquilo que ela pode fazer. E em relação às crianças, é realmente isso, porque assim, a criança ela é influenciada o tempo inteiro. Na verdade, todos nós influenciamos as pessoas ao nosso redor e somos influenciados por ela. E uma criança, quando ela observa a atitude dos pais em meio a alguma adversidade, é isso que ela vai repetir quando ela crescer. Então, se os pais eles estão brigando, estão entrando em conflito,
o que você acha? Qual é a probabilidade da criança que está enxergando aquelas informações ali repetir aquilo? É muito grande a probabilidade. Porque quando a gente fala de comportamento, a gente fala de probabilidade. Então, tudo que a gente pratica no dia a dia não é uma ciência exata, né? Que aquilo vai acontecer. Mas a gente contribui muito para que aquilo aconteça no futuro. Então, assim, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para ser um pai melhor? O que eu posso fazer para ser um esposo melhor? O que eu posso fazer para ser um empregado melhor? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. O que está na minha mão que eu posso fazer nesse momento que eu vou contribuir lá na frente? Então é isso, é no exemplo. Seria foco na solução, né? Vamos deixar a origem do problema, que não importa agora, o problema está aí, a questão está aí, de onde veio, como veio. Agora é o que menos interessa. Interessa é foco na solução. Eu penso assim, Vanessa, existe uma água poluída onde todo mundo está bebendo da mesma fonte. E o problema é que essa fonte, quando você bebe essa água vai sair no suor. Entendeu? Então, eu estou evitando tomar esse tipo de água. Eu estou evitando tomar dessa água e buscando água mais limpa. Uma água onde realmente vai entrar no meu corpo e vai sair muito melhor. Eu acho que quando nós ficamos muito linkados nessa água poluída, onde cada um fala uma coisa, cada um faz uma coisa, isso entra dentro do nosso corpo, entra dentro do nosso cérebro e automaticamente nosso cérebro vai replicar isso. Porque o suor é isso, é o quanto eu vou replicar isso lá no futuro. Então, como que eu estou evitando isso? Eu estou buscando conhecimento. Nessa hora eu estou buscando aprender mais, foi o que o Robson falou, ler mais, ver cursos interessantes que me agreguem valor, porque é o seguinte, depois que acabar isso, muitas pessoas vão estar desempregadas, muitas pessoas vão precisar do nosso apoio, então é hora de nós ganharmos conhecimento. O empresário, por exemplo, que vai ouvir essa live, ele devia estar se preocupando muito mais com o negócio dele do que com a crise, do que realmente com o que está acontecendo, discutindo política, isso não vai adiantar nada. Eu acho que ele tem que estar muito mais preocupado em beber uma água limpa, uma fonte diferente. É o que eu chamo de expansão de consciência. Você tem que ter uma luz para expandir sua consciência agora e não ficar focado no que todo mundo está fazendo, tomando da mesma água. Eu estou evitando tomar essa água, não que eu não vá lá, igual você falou, de vez em quando dou uma olhada, mas é muito raro eu ligar a televisão para ficar assistindo isso, porque isso só atrapalha a nossa vida, porque tudo aquilo que a gente foca expande. E eu estou evitando focar nisso, estou evitando trabalhar em cima disso. Eu acho que essa é a dica que eu dou para todo mundo. Pare de beber dessa água poluída, porque essa água poluída pode estragar você por dentro. E isso vai sair no suor e vai atrapalhar seus filhos, sua família e tudo. Foque em beber água realmente potável, água boa, coisas que realmente tragam conhecimento, sabedoria para você conseguir fazer isso no seu futuro. Eu acho que é isso que é a dica que eu dou. Legal, ótimo. Vamos falar agora, né, a gente já está chegando um pouquinho já no nosso horário, vamos falar exatamente, assim, para quem não conhece ainda o termo, né, de inteligência emocional, o que seria isso, que tipo de ferramenta é essa, e vamos falar um pouquinho sobre isso agora, para que as pessoas entendam o que é inteligência emocional. Vamos lá, Fernando, começa aí. Na verdade, Vanessa, a inteligência emocional, as pessoas acreditam, infelizmente, muita gente acredita que é você ter controle sobre as suas emoções. E não é, o sentimento ele vai vir, o sentimento de medo ele vai vir, o sentimento de raiva muitas vezes ele vai vir. Agora, o que você vai fazer, qual vai ser o seu comportamento diante desse sentimento? É isso que vai fazer a diferença, diante dessa emoção. O que vai fazer a diferença? A gente está no momento agora de ser mais pragmático. O que é ser pragmático? É a gente entender o fato que está acontecendo. E as pessoas ainda estão muito só deixando as suas emoções falarem mais alto. Né? Então, qual é o seu comportamento em cima desse Covid-19? Igual o Robson falou muito bem aí. Quais vão ser as minhas ações? Tá, eu estou com fato, eu estou com uma emoção, eu estou com medo. Tá, mas o medo vai me paralisar ou eu vou adiante? Eu estou com raiva da China. Tá, isso vai resolver alguma coisa? Eu vou continuar com raiva deles? Ou eu vou tomar alguma atitude para não me envolver com o que a China está dizendo ou não está dizendo? Né? Eu estou triste porque tem um familiar meu que está no grupo de risco. Ok, ele já está no grupo de risco? Tá, isso é um fato. Vamos ser pragmático agora. Tá, diante dessa minha tristeza, em cima dessa tristeza, qual vai ser o meu comportamento em cima dessa tristeza? Eu vou deixar essa tristeza me atingir para que eu venha entrar numa depressão
ou eu vou reagir diante disso, entendendo que aquela pessoa do grupo de risco, lá na frente, ela pode precisar de mim. Então, inteligência emocional é você ter ações positivas em cima de um sentimento, que ele vai vir. Essa emoção, ela vai vir. Agora, como que eu vou me comportar em cima dela? Isso é que vai fazer a diferença. Eu vou ficar ansioso, né? A ansiedade nada mais é do que o mau uso da imaginação, né? A ansiedade nada mais é do que isso. As pessoas imaginam várias coisas, é o mau uso daquela imaginação. Então, inteligência emocional é o comportamento que você vai ter em cima de uma emoção que você está no momento. Certo. E aí, Robson, como é que a gente faz na hora que a gente sente um estresse, uma raiva, porque os filhos, eles deixam o prato na mesa todos os dias e a mãe fala, quando você levantar, leva o prato para a pia para ajudar a mamãe, e aquele adolescente não entende isso, deixa as coisas espalhadas e a mãe sempre ali atrás. Isso não gera um estresse? Como é que ela vai fazer nesse momento aí com a inteligência emocional? Me ensina. Então, olha só, uma coisa muito importante é que a linguagem, a abordagem que a gente faz com as pessoas. Por que eu vou te falar isso? Porque assim, não adianta a gente querer cuidar do filho quando ele faz 18 anos. Não adianta a gente querer educar as pessoas quando elas já estão mais crescidas. Inteligência emocional a gente tem que aprender desde cedo. Depois que eu aprendi isso, cara, tudo mudou na minha vida. Porque assim, como é que o pai geralmente ele fala com a criança que ela está fazendo alguma coisa errada? Às vezes a criança, quando até 12 anos mais ou menos, algumas literaturas falam 12, 14, 10 a 12 anos, ela tem muita parte emocional desenvolvida, ela não tem a parte racional. Então, assim, a criança, por si, ela vai testando você. Às vezes ela sabe que uma coisa não está errada, mas ela olha assim e vai. Ou seja, a abordagem, às vezes, para o pai está muito claro. Você não pode fazer isso, tal, de briga, mas talvez não seja aquela abordagem que a criança esteja entendendo. Porque como a parte emocional dela é a mais desenvolvida, para ela é pegar na mão, é ir lá, é mostrar, é fazer, repetir. Olha, você não conseguiu dessa vez, mas na próxima você vai conseguir. E faz parte do diálogo também. Porque uma das coisas que dá muito conflito, o que é? É você guardar aquilo. Vamos supor, dentro de casa, você está esperando que a pessoa lave o prato, só que ela não lavou hoje. E aí você não fala nada. A maioria das vezes acontece isso. Aí amanhã você espera de novo, porque eu faria, mas o outro, o perfil dele, eu não me interessei por saber, né, o que ele pensa. E aí passa um dia, passa 2, passa 3, você está só guardando, tomando aquele veneno. Você não dialogou com as pessoas, você não se expôs para ela. E aí, num belo dia, que o emprego não está legal, você brigou com alguém, a pessoa faz de novo. O que vai acontecer? Qual que é a probabilidade de você estourar? É muito grande. Ou seja, você tem que ir conversando, dialogando com a pessoa, ajustando. Eu falo isso de feedback. Né? Se você tem as pessoas ao seu redor e as pessoas fizeram coisas que não te agradaram, tem que parar na hora. Você tem que parar na hora e alinhar com a outra pessoa. Às vezes não é brigar, mas é o alinhamento. Aquele alinhamento ali vai fazer toda a diferença para depois não ter um estresse maior, não ter um pico aí de emoções aí. Porque o que acontece, Vanessa? A gente tem um lado emocional e a gente tem um lado racional. Então, o que é inteligência emocional? É justamente você trabalhar ali no meio, você usar a parte racional e parte emocional. Porque quando você está todo emocional, a parte racional some. Ou quando você está todo racional, a parte emocional some. Então, basicamente, a inteligência emocional é você trabalhar no meio, no equilíbrio. Isso. Ronaldo, vamos aí para a gente finalizando, dá aí a sua dica em relação à inteligência emocional. Então, como o Robson falou, quando a gente está muito no emocional, nós estamos no sistema límbico, que é a parte de trás do cérebro. Então, nós precisamos levar a pessoa para o lado racional. E como é que nós levamos a pessoa para o lado racional na hora do diálogo? Fazendo perguntas. Por exemplo, vou dar um exemplo do prato aí, que eles começaram sobre lavar o prato. O adolescente não está lavando o prato. Você vai sentar com ele, dialogar e perguntar para ele, fazer perguntas para ele ir para a lógica. Ele precisa pensar. Qual é a lógica? Você vai perguntar assim, o quanto que você acha que é importante quando você terminar lavar esse prato? E espera ele responder. O quanto que você acredita ser importante nós conseguirmos conviver juntos aqui em harmonia? E aí você começa fazendo perguntas interessantes
para que ele possa refletir sobre aquilo. Não é falar com ele, ó, você não acha que você tem que lavar o prato? Quando você fala isso, você está acusando. E quando você acusa, você não faz ninguém pensar. Você faz a pessoa ficar com mais raiva, com mais ódio ainda da situação. Não, então, quando eu faço perguntas, eu peço ele para entender o quanto é importante aquilo, ele vai raciocinar e ele vai dar a resposta. Então, quando ele dá a resposta, automaticamente, ele está usando o sistema aqui, ó, do córtex pré-frontal, ou seja, ele está raciocinando para falar. E quando nós raciocinamos para falar, nós pensamos para falar. Porque quando a gente pensa para falar, a gente não age no impulso. A gente fala realmente da maneira correta. O ruim é quando você fala sem pensar. Aí é que você ofende, é que você faz besteira, depois você se arrepende. Então, o ideal é você questionar de uma maneira branda, fazendo a pessoa raciocinar em cima daquela situação. Aí as coisas começam a mudar. Legal, gente. Olha aí, só para a gente encerrar aí, algumas coisas que nós falamos que é interessante é ter a família ter rotina para ficar organizada para diminuir a ansiedade, não é isso? Ter cuidado com as informações que estão recebendo, filtrar, ter cuidado ainda maior em falar com as crianças sobre o assunto, né? Procurar até alguma ajuda, se perceber algum comportamento diferenciado, de muito medo em relação às crianças, insônia, né? Algumas reações, os pais observarem isso. E a gente distribui bastante amor. O momento que a gente está junto, dá essa importância do estar junto. Quantas pessoas hoje têm os seus pais idosos que estão longe, que não pode conviver, que gostaria de dar aquele abraço no pai e não pode ir, porque nós estamos com essa restrição, principalmente dos idosos. Então, é importante que a gente foque na solução, que a gente ame mais, distribua mais amor e mais compreensão na nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero agradecer. Eu vou deixar depois aqui o contato de vocês, tá? Porque se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar mais um pouquinho com vocês estarão à disposição certamente, né, para ajudar, porque hoje é esse momento, né, de ajuda, de se dar as mãos aí para a gente sair realmente dessa crise, né? Cada um doando aquilo que tem, que pode, para contribuir com a nossa sociedade, com a nossa humanidade. Tá bom? Olha, muito obrigada por vocês doarem o tempo de vocês. A gente agradece. Um forte abraço. Muito obrigada. Abraço. Foi um prazer. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço, pessoal. Bom.